Chegamos em Deuteronômio capítulo de número 2, o capítulo dos nãos. Não provoquem os descendentes de Esaú, não molestem os moabitas, não sejam hostis aos amonitas, não tomem as suas terras, não comecem guerras que eu não autorizei. É algo curioso porque depois de 40 anos no deserto, caminhando, era de se esperar que Deus começasse falando de vitórias, conquistas, sobre milagres, mas não foi isso que aconteceu. Antes de ensinar o seu povo a conquistar, Deus estava ensinando o povo a respeitar limites. E isso nos leva a fazer uma pergunta. Por que Moisés fez questão de relembrar esses nãos quase 40 anos depois? É porque aquela nova geração iria pisar em Canaã. Mas antes de aprender a conquistar a promessa, eles precisavam aprender algo ainda mais importante. Nem tudo o que está diante de nós foi preparado para nós. E aqui está um desafio que nós precisamos aprender na nossa geração. Nós vivemos cercados por uma cultura que diz o tempo todo: se você pode, então faça. Se você consegue, conquiste. Se a oportunidade apareceu, aproveite. Mas a Bíblia está apresentando outra lógica. Nem tudo o que podemos conquistar é algo que Deus quer que nós conquistemos. Existe uma enorme diferença entre capacidade e autorização. O primeiro não já é logo no capítulo de número 4. Não provoquem os descendentes de Esaú, porque o monte Seir eu lhes dei por herança. Isso é impressionante. Nós estamos falando de Esaú, o homem que desprezou a sua primogenitura, o homem que vendeu o seu direito por um prato de comida. E mesmo assim Deus está dizendo: essa terra é dele. Por quê? Porque Deus não estava olhando apenas para os erros de Esaú. Deus estava sendo fiel à sua própria palavra. Essa é uma lição muito grande que esse capítulo está nos ensinando. Deus respeita os limites que ele mesmo estabeleceu. Israel era o povo da aliança, certo? Sim, mas isso não lhes dava o direito de tomar aquilo que Deus havia entregue para outra família. Que aplicação profunda nós podemos fazer aqui? Quantas vezes nós sofremos tentando conquistar uma vida que Deus nunca escreveu para nós? Tem pessoas vivendo cansadas demais, esgotadas, porque passam a vida inteira tentando viver a vida do outro, o ministério do outro, o emprego do outro, querem a casa do outro, o resultado, o casamento. Olham as redes sociais e começam a acreditar que Deus está atrasado com elas. O problema não é atraso, é que ficam olhando, estão caminhando em direção a uma herança que nunca lhe pertenceu. A Bíblia já estava ensinando aqui há milhares de anos o que hoje nós conhecemos por comparação social. Não cobice a herança que Deus entregou ao próximo. Caminhe até aquela que Deus preparou para você. Depois vem Moabe. Deus diz novamente: não molestem os moabitas. Por quê? Porque aquela terra havia sido dada para os descendentes de Ló. Mais uma vez, Deus protegendo uma herança e confirmando a sua palavra. Perceba algo aqui. Ló fez escolhas desastrosas, sim. Ele escolheu Sodoma, perdeu quase tudo, mas Deus continuava fiel ao que lhe havia determinado. E isso nos lembra que a fidelidade de Deus não muda conforme a instabilidade humana. Deus continua sendo fiel à sua palavra, independente de qualquer outra coisa. Depois nós chegamos aos amonitas e Deus repete: não sejam hostis aos amonitas. É o terceiro não. O problema nunca foi a falta de força. Israel poderia lutar e vencer todos esses povos facilmente. O problema é que Deus não queria aquela guerra, porque nem toda batalha possível é uma batalha permitida. Tem pessoas que vivem
emocionalmente esgotadas, porque transforma tudo em uma guerra. Precisam responder todas as críticas, têm necessidade de ganhar toda a discussão, precisam ter a última palavra, precisam entrar em toda polêmica, provar que estão certas o tempo inteiro, enquanto Deus está dizendo: passe adiante. Nem toda crítica merece resposta, nem toda provocação merece confronto, nem toda discussão merece a nossa energia. Tem guerras que só alimentam o nosso ego, não contribuem em nada para o crescimento do reino de Deus. Então, passe. Mas perceba o que Deus está fazendo aqui também. Deus não governa apenas Israel, Ele também dirige a história das outras nações. O Senhor que fez uma aliança com Abraão também é o Deus que estabelece limites, que distribui terras e cumpre a sua palavra na história de outros povos. Israel precisava entender que ser o povo da aliança nunca lhes deu o direito de desrespeitar aquilo que Deus havia concedido a outra pessoa. Existe também um detalhe aqui nesse texto. Deus manda Israel comprar comida e água. Eles não poderiam simplesmente entrar e tomar. Eles tinham força para isso. Mas Deus diz: paguem. Que princípio extraordinário nós podemos extrair desse texto? A promessa de Deus não elimina princípios. O chamado não pode substituir o nosso caráter. A nossa vida espiritual precisa caminhar junto com a nossa honestidade. Não era porque Canaã estava garantida que Israel poderia simplesmente agir com injustiça pelo caminho. E isso é um confronto para nós, porque muitas vezes nós queremos viver de milagres, mas somos infiéis nos nossos pagamentos. Queremos prosperidade, mas fazemos negócios desonestos. Falamos de Deus, mas exploramos pessoas. Cantamos sobre santidade, enquanto negociamos a nossa integridade. A Bíblia não separa espiritualidade de caráter. Deus se importa tanto com a forma como nós ganhamos o nosso pão de cada dia, quanto com a forma como nós levantamos as mãos para adorar no momento do culto. Então, Moisés relembra uma frase maravilhosa: durante esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Que contraste maravilhoso! Israel estava lembrando das serpentes, da sede, do calor, das dificuldades, enquanto Deus estava lembrando do maná, da água, da nuvem, da roupa, das sandálias que não envelheceram, dos pés que não incharam. É impressionante como a nossa memória registra muito fácil a dor que a fidelidade de Deus muitas vezes nos causa. É por isso que Deuteronômio é o livro das lembranças, porque assim como Israel, quando nós esquecemos da fidelidade de Deus, nós começamos a interpretar o presente pela ansiedade. E quem vive guiado pela ansiedade sempre vai achar que Deus está demorando demais. Mas, depois de tantos nãos, aqui no final do capítulo nós temos um sim. No verso de número 24. Levantem-se, porque hoje começo a entregar Seom, rei dos amorreus, nas vossas mãos. Agora Deus manda lutar. Deus nunca foi contra guerras. Deus sempre foi contra guerras erradas. E antes de enfrentar Seom, Moisés ainda envia mensageiros propondo paz. Esse detalhe ele não pode passar desapercebido, porque mesmo sabendo que Deus entregaria aquela terra aos israelitas, o povo não começa atacando. Primeiro oferece paz. Só depois da recusa é que acontece a batalha contra Seom. Sabe por quê? Porque o povo de Deus não deve amar conflitos. A paz deve ser sempre a nossa primeira opção. A guerra só acontece quando a paz é rejeitada. Que diferença isso faria em tantas famílias, em tantos casamentos, em tantas igrejas, em tantos relacionamentos, em tantos locais de trabalho?
Hoje, muitas vezes, nós preferimos primeiro atacar, depois nós tentamos conversar. O problema é o estrago, que muitas vezes é irreversível a esse tipo de atitude. A Bíblia nos ensina a fazer exatamente o contrário. Pode não parecer aqui à primeira vista, mas Deuteronômio 2 é muito atual. Nós nos impressionamos, nós procuramos versículos, textos, capítulos em que Deus nos dá vitória, Deus abre mar, derruba a muralha, em que Deus responde a nossa oração, mas Deus resolveu dedicar um capítulo inteiro a batalhas que Israel não deveria lutar. Porque existe algo mais difícil do que vencer uma guerra. É passar por uma oportunidade de obedecer quando Deus diz, isso não é para você. Deuteronômio 2 não é um capítulo sobre proibições, é um capítulo sobre confiança. A confiança de que Deus sabe exatamente quais portas devem permanecer fechadas, quais batalhas precisam ser evitadas e qual herança realmente pertence aos seus filhos. Por isso, guarde essa frase no seu coração. Os nãos de Deus nunca tiveram o propósito de impedir o nosso futuro. Eles sempre existiram para proteger a herança que Ele preparou para nós. E tentar conquistar o que não é nosso, no tempo errado, na hora errada, é trocar a direção de Deus pela ansiedade do nosso coração. E quando nós fazemos isso, nós transformamos oportunidades em desobediência e colhemos o desgaste de guerras que Deus nunca nos mandou lutar. Nós chamamos de porta aquilo que era só um teste de obediência. Mas quem aprende a obedecer os nãos de Deus, com certeza estará pronto quando os sims dele chegarem. Que o Senhor te abençoe através dessa palavra. Deixe nos comentários onde mais o Senhor falou com você. Até Deuteronômio 3, em nome de Jesus.